Vamos dar sequência aqui à Ciranda da Resistência. A antropóloga e cientista política Jaqueline Muniz foi escolhida pela deputada federal do PT do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, para dar a mão na Ciranda da Resistência, que a gente está aqui construindo no Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. A Jaqueline Muniz é professora do Departamento de Segurança Pública, Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense e tem, inclusive, uma experiência como gestora pública, e ela vai me ajudar aqui a contar. Jaqueline, bom dia, seja bem-vinda, querida. Conta pra gente qual foi essa sua experiência na gestão pública, inicialmente. Assim, então, o meu processo, eu fui sendo inventada pelo meu próprio assunto, né? Que são os estudos de polícia e de segurança pública, que foi a razão do meu doutoramento, né? Na universidade. Então, eu comecei em ONG, né? Em organização não governamental, fazendo pesquisas aplicadas, voltadas para a intervenção social. E acho que por conta desse meu investimento em estudos e pesquisas na área de segurança, eu fui convidada para ocupar funções públicas, né, voltadas para a reforma da polícia, da segurança pública. Tanto aqui no Rio, quando eu fui coordenadora de Segurança, Justiça e Direitos Humanos, quanto em Brasília como diretora, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu diria que, dos últimos anos para cá, nas 2 últimas décadas para cá, eu vim colaborando na formulação de planos nacionais de segurança, como planos estaduais e planos municipais. E me sinto muito feliz de poder olhar para a realidade e ver que tem muitos brinquedos, vamos falar assim, legais de segurança pública, que contaram com as nossas mãos. Não apenas as nossas, mas com as nossas mãos. Já que estamos falando de mãos na ciranda, então é um pouco por aí, né? São Exato. várias as iniciativas que nós podemos colaborar de maneira a que a segurança se torne de fato cidadã, que o polícia-leis seja traduzido e instrumentalizado ali na esquina em cidadanias. Essa é a Eu, ideia. eu queria que você desse esses exemplos, né, dessas contribuições, né, que você deixou na gestão pública, é muito importante antes da gente falar exatamente do Brasil como um todo. Bom, a ideia, primeiro eu vou começar dizendo para você que eu tenho aquela coisa romântica, apaixonada de querer mudar o mundo. Não dá para eu sentar, tomar uma cerveja, comer uma picanha e o outro não poder também. Então, essa ideia, eu fico feliz, no junto, eu sinto falta da multidão, gosto de gente, gente que gosta de gente, de estar com gente. Eu sou assim. Então, desde pequena, vocês não vão ver aqui atrás, ali dentro tem uns quadrinhos, tá vendo, Sim. pendurado? Desde pequena eu queria fazer coisas que tinham a ver com os outros. Então eu imaginava que eu ia ser freira, cantora e aeromoça. Isso Mentira! queria dizer, isso queria dizer o seguinte, porque, gente, mas por que eu queria ser freira, né, cantora como meu pai que tocava, eu sempre toquei, cantei e tal, sempre tive uma banda de garagem, essas coisas todas, sou uma cantora, desculpa, de banheiro em projeção, como eu brinquei. Mas o que tem a ver, né? Ser freira, um cantor e aeromoça. Acho que tinha a ver esse negócio do servir, esse negócio do estar junto, do construir a várias mãos. Gosto de mãos que seguram mãos, né? Eu acho que é essa rede que nos faz protegidos e que nos faz, que dá então sentido comum, né? Um sentido coletivo que vai da minha experiência como sujeito, né, a hoje a saúde pública que nós, né, tanto precisamos. Então, ao longo dessa experiência, eu fui convidada a ocupar funções governamentais, eu acho que em função das minhas capacidades técnicas, no primeiro momento. Então, eu saí de uma ONG, né, onde eu era pesquisadora, desenvolvia projetos e falava coisas para as pessoas aí através dos meios de comunicação. Virei diretora da Secretaria de Segurança Pública, com a responsabilidade, por exemplo, de criar as áreas integradas de segurança, que depois, né, que era um processo de integração dos serviços públicos de segurança e policiais na cidade. Isso inspirou outros estados brasileiros criar o sistema de dados, né? Sistema de estatísticas criminais aqui no Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública, a matriz curricular, e muitas dessas experiências nós levamos para Brasília, como a criação da matriz curricular das polícias, a matriz curricular das guardas municipais, o Sistema Nacional de Estatística e Dados, né, sobre segurança, porque não se sabia onde o crime aumentava, onde ele diminuía, nem a nível local, nem a nível estadual, nem a nível nacional. Se você não tem como fazer conta, como você vai saber, né, se as coisas estão indo bem, estão indo mal? Como é que você vai planejar e gerir a realidade? Como você vai incorporar
a demanda da população. A reestruturação, a criação de uma doutrina de inteligência policial, por exemplo. Tudo isso eu estou falando de 2003, eu não estou falando de ontem. A criação no Rio de Janeiro de uma corregedoria geral unificada acima das polícias, que pudesse dar transparência, controle e oportunidade de defesa aos policiais, na transparência no seu trabalho. Né? Então, desde a dimensão do controle da ação policial, passando pela doutrina do uso da força, porque se a gente controla o uso da força de polícia e profissionaliza o emprego potencial e concreto da força, nós reduzimos os abusos de autoridade e os desacatos à autoridade. Então, inteligência, tecnologia, gestão do conhecimento, da informação, políticas voltadas para a juventude, para a violência doméstica de gênero, intrafamiliar, né, para a juventude da periferia, né, estratégias táticas e estratégias anti-racismo, anti-homofobia, anti-misoginia, desenhando procedimentos operacionais que orientassem a ação policial, evitando esse tipo de prática. Então, são um conjunto de coisas, tem muito mais que isso. Nós tivemos a oportunidade de participar na formulação, na elaboração, na implementação, tanto em âmbito local quanto em âmbito nacional. Eu diria que esses brinquedos estão aí. Os brinquedos, os bons brinquedos para a gente brincar de uma segurança democrática, republicana e cidadã, estão aí. Não, o negócio é saber brincar direito. Quando a gente desce para o playground e aceita a brincadeira da cidadania, da democracia, a gente tem que saber brincar, não é mesmo? Então, essa era a ideia, e eu sigo com esse lugar aí, com essa paixão pela esperança, porque, para mim, futuro é o lugar do presente continuado, um presente que é feito disso, de horizonte. Mas eu queria saber de você, Jaqueline, como é que você está vendo esse momento? As pessoas querem saber, puxa vida, como é que nós vamos sair dessa? Quando que a gente vai sair dessa? São perguntas que a gente ouve, né, de amigos, de ouvintes, enfim. É nessa angústia, o que você falaria, né, para as pessoas, Jaqueline? Qual que é o remédio, qual que é a cura? Olha, a primeira coisa, né, que eu diria é o seguinte: o que está se passando? Como é que eu vejo isso? Eu poderia reportar de vários lados, tem vários olhares para entender o que se passa conosco. A primeira coisa é ter um olhar generoso, é ter um olhar amoroso, né, reflexivo e amoroso para com a realidade. Aqui no Brasil, nós temos um problema de baixa estima. Né? Todos nós temos um problema de baixa estima. O nosso mito de origem é assim: um bando de degradados, gente inútil, gente da pior espécie veio e colonizou o Brasil. De maneira que o Brasil seguiria como uma espécie de terreno baldio, cuja lógica é o se dá bem. Cada um tem o se dá bem. E o problema é o revezamento. Agora está na minha vez da boquinha, correto? Né? E essa lógica desigual, predatória e excludente é de tal maneira, de certa forma, internalizada entre nós, está ali como mito de origem, que a gente acha, não, agora está na minha vez, rouba mais faz, percebe como a corrupção não é tanto um problema assim? Depende do revezamento, é quase uma corrida de bastão. Pô, rouba aí, faz alguma coisa, agora está na minha vez, tá certo? O único que não pode roubar é pobre. Pobre não pode roubar porque não sabe gastar, você entendeu? Nem para isso o pobre serviria, porque o pobre é um problema para nós. Ser pobre, vir de baixo, ser negro é um problema. Né? É um problema porque nos afasta desse ideal civilizatório que ninguém entra, que é um 0300, não é um 0800, porque não cabe todo mundo. Então, olha, essa sociedade, a gente fala, o Brasil não tem jeito, tem que jogar uma bomba nesse país, começar do zero. Quer dizer, quando eu falo Brasil, eu estou me incluindo, ou eu estou falando com distância, ou eu estou olhando para um outro lugar em que eu não faço parte, em que eu não me responsabilizo. Olha como nós preferimos brincar com uma espécie de culpa, onde a gente aponta para alguns brincando, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né, que é mais ou menos essa lógica autoritária, hierárquica, e desigual, ou eu me responsabilizo, correto? Porque eu sou parte disso, eu sou parte dessa sociabilidade, eu sou parte dessa realidade. O Brasil, só começando do zero, a gente está se pulando de fora, olhando para o Brasil assim, não querendo se misturar. Não querendo, né, o tal do junto e misturado serve para fazer um sambinho e um funk. Mas vamos ver na prática como se dá os cercados VIPs a que nós experimentamos e constituímos na vida social. Aqui, se ter diploma de doutor é praticamente título de nobreza. O sujeito gosta de ser chamado de doutor, tendo doutorado ou não. Né? O indivíduo que serve, lá embaixo, os prestadores de serviços, de toda maneira, é visto como seres inferiores, porque servem. Como em qualquer outro lugar, servir
é esse espaço de generosidade, de troca, de construção do coletivo, de construção do comum. Então, a primeira coisa, nós temos um sério problema de baixa estima, por isso que a gente tem problema de trabalhar com um grupo, com um coletivo, de criar um sentido comum de país, tá certo? Né? Porque é melhor eu estar no meu cercado VIP aqui, porque aí, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eu acho que tem que ficar muito claro que tem essa lógica, né, que é uma lógica tutelar, portanto, uma lógica autoritária. Não importa se ela venha da esquerda, da direita, ao centro ou ao lado. Tá certo? É uma lógica tutelar. Né? A gente tem que dizer o que o outro tem que fazer. Né? É sério? Então, esse é um mundo em que todo mundo, né, impõe uma regra sobre nós. Tem sempre uma norma, um modo de se comportar, um modo de agir, desejado, esperado. Parece que a gente nunca passa na prova de ser cidadão. Porque aqui a cidadania se compra na esquina. Correto? Pobre, quem vem de baixo, quem vem da periferia, que é a maior parte da população e que experimenta hoje, eu vou dizer isso, um cansaço existencial, um cansaço moral, um cansaço emocional. Nós somos uma sociedade cansada de levar eletrochoques permanentemente, ameaças, estão nos empurrando para uma espécie de incerteza. Quando eu falo da insegurança e do medo generalizado, é porque ele, instrumentalizado, nos destitui da capacidade de coesão, na capacidade de reencontrar o outro. A gente está sendo pondo a culpa em alguém. Tu votou, agora a culpa é tua. Como se, né, as pessoas fossem... Né, como se os votos fossem substantivos. Nós criamos categorias perversas, excludentes, né, de uma certa maneira puristas, né, que nos coloca bem na foto, mas exclui todo mundo. O Brasil não sabe votar, o fulano é pobre de direita, como se houvesse pobre de direita e pobre de esquerda. Né? Chamamos as pessoas, hoje, nas de gado, ou é gado ou é robô. Ora, gado não escolhe, gado não tem vontade. Gado, que eu saiba, gado não senta aqui e conversa com você, com vocês. Tá certo? Robô é programado. Olha como é que nós destituímos nas nossas gírias, né, os indivíduos sujeitos. Fazemos políticas do quem ama bloqueia. Isso aqui é uma sociedade do dislike, do cancelamento. Aquele apetite autoritário ali, que eu cancelo, eu posso. Esse poder aqui, né, aprendido, essa política aprendida em emoticon, política de emoticon, de emoji, essa política aprendida em Big Brother, né, do cancelamento, excluir, né, é uma política que não dialoga, que não constrói diálogo, que tem dificuldade de lidar com a diferença, com a diversidade. Eu acho ótimo que exista direita, que existam conservadores, que existam liberais, para que eu possa confrontar ideias, porque o que nós temos que ter em comum são princípios como o valor à vida, a liberdade, a igualdade. Eu quero ver lá o programa conservador, reacionário, de direito, o nome que queiram dar, do atual governo para comparar com o meu progressista e saber qual que é melhor, correto? Não, olha bem, então nós temos uma dificuldade, né? E nós estamos sendo levados a isso, né? A experimentar pela dor, pelo isolamento, pelo insulamento social, que não é só dado pela epidemia. A epidemia colocou um holofote no distanciamento social e no isolamento a que a maior parte da população vive entregue a si mesma. O cada um por si, se vira nos 30. Só que você não tem 30 no bolso para gastar, correto? Então tem que lembrar que o pobre, quem vem da periferia, né, a população é a única nesse país que é poliglota, tá certo? E não os intelectuais, os iluminados, né, intelectuais, né, ilustrados de ocasião. Tá certo? Que falam javanês, que ninguém entende o que está sendo dito, porque aí fica aquela coisa, brincadeira da linguinha do P, entendeu? Né? Você fala para você mesmo, aí fica todo mundo bem na foto e a realidade continua ali de plateia. Né? Quem é que é o poliglota? Poliglota é o pobre, poliglota é o cara da periferia, porque o cara tem que falar todas as línguas. A língua do patrão, a língua da madame, a língua do polícia, correto? Porque ele está o tempo todo tendo que apresentar o passaporte, a cidadania dele de carnê que ele tem que comprar na esquina. Pobre não pode andar com a carteira pura. Quem anda sem dinheiro na carteira, com dinheiro de plástico, é classe média, é quem pode acumular, é rico. Por quê? Porque tem um conjunto de requisitos, tem um conjunto de atributos que eu falei aqui, capitais. Capital cultural, capital intelectual, capital social, rede, entra de graça no cinema porque o filme é do amigo, tem casa de praia para ir de graça porque na rede de coleguinhas, correto? Pobre paga tudo, paga o ingresso, paga as férias, não pode estar com dinheiro público porque senão é bandido, tem que sair.
tudo custa. A cidadania, aqui não se tem direitos, tem obrigações. Então, para você tem que comprar direito, porque o direito aqui você nasce tendo. O sujeito de direito, né, é um assujeitado do direito, na sua maioria, porque o direito vem de nascença. Como tudo aqui, a gente pensa que como se fosse uma herança, tá certo? Então, esse sujeito na esquina é o poliglota, ele tem que falar essas línguas todas. Ele tem que falar a língua do racista, ele tem que falar a língua do homofóbico, se o homofóbico for patrão dele. Não, claro, senhor. Pô, não, senhor. Não, tá tudo certo. Quer dizer, que de baixo para cima, você tem que, né, se virar. E ali na esquina, comprar todos os dias a sua cidadania. É esse cansaço emocional, esse cansaço existencial que essas pessoas vivem no cotidiano, que elas experimentam imediato, despojado, descolado e à vontade para falar coisas por aí, entendeu? É quem tem poder de acumulação. Você só pode despojar se você é proprietário. Como é que eu posso ser despojada se a única coisa que eu tenho, nem arroz eu tenho meu celular para trabalhar? Eu vou despojar o quê? Correto? Então, despojamento, tudo isso tem a ver com o estilo de vida daqueles que podem abrir mão, né? Porque tem o que acumular. Só quem acumula pode abrir mão de alguma coisa. Agora, quem não tem, tá certo? Então, essa experimentação das pessoas, as pessoas estão com seus medos instrumentalizados, com a sua insegurança instrumentalizada, sendo sabotadas emocionalmente, sem esperança. Elas vivem do imediato para o daqui a pouco. Uma experiência que a classe média e outros setores da sociedade brasileira começaram a viver com a pandemia. Então, elas experimentaram o que é o isolamento social, né, por alguns meses. Né, experimentaram o que é o distanciamento, né, os processos de exclusão. Agora, aquele que sai lá de Brasilândia, o sujeito que sai aqui do Complexo do Alemão para chegar até o centro da cidade, ele vai sofrendo um conjunto de exclusões, um conjunto de cercas, de que ele tem que apresentar o passaporte dele social, porque ele não é sujeito. Né? Ele tem que demonstrar a todo momento, falar 20 vezes, dar 50 mil testemunhos de que ele é gente do bem, de que ele é trabalhador, de que ele é uma vítima inocente. Olha que bizarrice. A pessoa tem que provar, né? Até ele chegar no centro de São Paulo. Muitos nunca viram a Avenida Paulista. Muitos nunca chegaram à Praia do Leblon para ver como é bonita. Correto? Por quê? Porque é um conjunto de olhares, de censuras, de exclusões, de tutelas e cancelas e barreiras, que não são só alfandegárias, são barreiras morais. Quando o sujeito consegue vencer as barreiras da polícia, tem as barreiras feitas por nós. Não tem a roupa, não é mesmo? Não tem a maneira de se comportar. Fica todo mundo olhando ali para aquele peixe fora d'água. Aquela praia não é para aquela pessoa, entendeu? Não é? Por isso tinha a música chamada Nós Vamos Invadir Sua Praia. Então, essa instrumentalização dos ódios, dos afetos, de uma certa maneira, nessa construção negativa, mostra esse sujeito, reforça a ideia de que esse sujeito está sozinho, de que ele tem que fazer por merecer, correto? Né? De que ele tem que melhorar sozinho, fazer. É a morte do social. Morrendo o social, morre junto a desigualdade, a baixa mobilidade social, correto? Você resolve o problema assim, do racismo, da pobreza, da exclusão, destruindo o social e pondo na conta do indivíduo, porque esse indivíduo está sobrecarregado. Todo mundo aponta o dedo para ele, e aí somos todos nós. Todo mundo cobra alguma coisa. É uma sucessão de regras, de imposição, né? Sem a experimentação da liberdade, da paz, da igualdade. Tá certo? Por isso que as pessoas foram ficando irritadas e putas com o politicamente correto, por isso que discursos autoritários, como estamos vendo do atual presidente, me desculpa, soa, né, como libertário, liberte-se de todas as regras, nunca chega a sua vez, tu tá sempre no final da fila, agora vai lá e grita que tá tudo errado. Esse é um momento de catarse, esse momento afetivo, irracional, que traz a violência, é o nivelar por baixo. Tá pensando o quê? Entendeu? Chega, não aguento mais. Tá certo? Isso é destruição da institucionalidade, dos espaços de diálogo, da construção dos vínculos e, portanto, da pactuação, do lugar do comum. O lugar do comum está sendo substituído pelo lugar do unitário, do único. O pensamento comum substituído pelo pensamento totalitário, único, excludente, intolerante. E essas intolerâncias têm a ver com essas frustrações do cotidiano, tá certo? Do cotidiano que o cidadão experimenta diariamente. O tempo dele encurtou, gente. O nosso tempo encurtou. A experimentação na rede, nas redes sociais, dá a impressão de uma eternidade serial. Só que ali na esquina, o nosso tempo ficou mais curto, as coisas ficaram mais apressadas. Quanto mais apressadas, Marilu, essa experimentação da perda,
né? Você não tem garantias. Quem não tem horizonte, tá certo? Quem não pode acumular não tem horizonte, não tem esperança, não tem amanhã. Quando eu falo acumular, garantir, ter previsibilidade, ter rotina. Vou sair de casa, o ônibus vai estar lá. O ônibus vai me levar até o trabalho, eu vou chegar. Correto? Esses cidadãos experimentam essa insegurança em tudo. Hoje, qual é o grande mote aqui? Nós temos medo de morrer, seja de bala perdida, de Covid, na mão da violência, no assalto, e medo de sobrar, Marilu. De ter feito tudo certo, baixado a cabeça até, engolido o sapo e no final ficar no desemprego, na pior, caído ali, né? Caído, como se diz. Tá certo? Então, o medo de sobrar e o medo de morrer, que antes parecia uma coisa, né, exclusiva da pobreza, da periferia, daqueles os quais a gente exclui do cercado VIP, né, dos nossos cercados VIPs, todo mundo está experimentando. Tá certo? Né? Então, esse quem ama bloqueia, essa sociedade é do dislike, o mundo da esculachocracia. Em vez de nós termos uma autoridade que seja republicana, universal, legal e legítima, que é a justiça entre eu e você, a lei entre eu e você, né, para que a gente não viole um ao outro, agora nós temos aí todo mundo peito de pombo, todo mundo brincando de Charles Bronson, todo mundo ressentido, ressentido de ter sido excluído, ressentido de não ter sido gostado, ressentido de não ter sido amado, ressentido, entendeu? De ter ficado de fora da patota e do clubinho. Por isso, a saída, quanto mais insulamento, maior a repressão, maior a exclusão, maior a intolerância. A saída para isso se chama pacto, generosidade, cooperação, agir, produção de um sentido comum. Isso se faz com esperança, porque esperança é caminho. Uma coisa, eu prometi o imediato, né? O imediato só se faz com violência. Outra, te prometer a paz de verdade, esperança. O que você quer fazer amanhã? Para você sair desse desespero de um tempo achatado na tua cabeça que não deixa você respirar. Tá certo? É isso que as pessoas... Está faltando ar. Não apenas o Floyd que morreu em Minneapolis. Está faltando ar para todos nós. Estamos perdendo a oxigenação. Não é à toa com que temos queimadas. Porque as queimadas também, além de destruírem tudo que temos de patrimônio, tira da gente o nosso oxigênio. Então é disso, estamos sendo asfixiados e ao mesmo tempo anestesiados. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? E nós temos que mudar isso. Isso se muda com amor, com esperança, com paixão, com compaixão, sentir a dor dos outros. Tá? Falar de segurança. Segurança não é falar do bandido da esquina, falar de segurança é ter o amanhã. É eu sair daqui de casa e comprar uma comida para mim e poder voltar. Segurança é mobilidade socioespacial, é circular, é andar pela cidade, até a cidade toda para si. Segurança é ter expectativa. Certo? Tá certo, Jaqueline. A gente já, infelizmente, esgotamos aqui o nosso tempo, mas eu quero te agradecer demais por você fazer parte dessa ciranda da resistência. Você vai dar o nome do próximo ou da próxima pessoa que você vai dar mão. Não vai falar agora, porque é surpresa. Depois a gente conversa no celular, você vai me dar esse nome. E aí a gente continua nessa ciranda da resistência nesse Olha, Brasil que está doente. as minhas mãos estão sempre livres para abraçar e segurar outras mãos, à distância com o álcool em gel. Eu queria dizer para vocês e para você, Marilu, que eu estou absolutamente pronta, né? E permaneço pronta, em prontidão, para repor tijolo por tijolo que tiraram de nós. Eu esperava que quando eu ia para as manifestações, cantando a música do Cazuza, né? Não me convidaram para esta festa, Brasil, mostra sua cara, né? E fui cara pintada, que quando eu virasse professora e tentasse ser adulta, coisa que eu não consigo, a minha esperança, a minha paixão me faz ter energia eterna, sei lá eu esperava que que os direitos estivessem garantidos, para que eu pudesse poder imaginar o que eu faria, né, na minha fase adulta, madura. Mas eu me vejo de novo indo às ruas virtuais, às ruas de asfalto, né? Porque só assim, né, eu vou poder me sentir feliz. Eu só posso existir enquanto tal no meio da diversidade, da pluralidade, da igualdade em direitos. É isso que me faz amar gente, gostar de gente que gosta de gente. É isso aí. Muito bem, Jaqueline. Foi um prazer conversar com você.
Um abraço forte e, bom, até a próxima, que você sempre está conosco mesmo. Muito obrigada, Jaqueline. Obrigada a você. Tchau, gente. Abraço. Tchauzinho, beijo, até mais. A gente falou aqui com a Jaqueline Muniz, ela que é antropóloga e cientista política. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.